Vamos pensar numa coisa. Imagina só um livro escrito lá em 1938 que foi considerado tão, mas tão controverso, tão perigoso, que acabou sendo escondido do público por mais de 70 anos. E a premissa dele era nada mais nada menos que uma confissão direta extraída à força do próprio diabo, revelando todos os seus métodos para controlar a humanidade. Pois é. Depois de passar décadas pesquisando o que leva ao sucesso e ao fracasso, o autor Napoleon Hill disse que finalmente tinha encurralado seu maior adversário. Ele não só o encontrou, mas fez um interrogatório, forçando o diabo a revelar seus segredos mais sombrios. É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Vamos mergulhar nessas ideias que ficaram tanto tempo guardadas e descobrir o que Napoleon Hill aprendeu quando ficou cara a cara com a fonte de todo o fracasso humano. Mas calma, para a gente entender essa entrevista, primeiro a gente precisa entender a jornada, e que jornada brutal que o Hill teve que passar. Foi uma provação que literalmente forjou ele, dando a força e, o mais importante, a clareza para conseguir fazer esse confronto. A história do Hill foi marcada por décadas de muita luta. Ele começou como um protegido do grande Andrew Carnegie, mas depois enfrentou ruína financeira, traições e um descontentamento que parecia não ter fim. Em 1923, quando ele chegou no fundo do poço, teve um primeiro vislumbre do seu propósito. Mas o teste de fogo mesmo veio em 1926, quando um sócio foi assassinado e ele mergulhou num medo que paralisava. Foi lá, nesse abismo de desespero, que ele finalmente conseguiu romper essa barreira e encontrar uma força interior que ele nem sabia que tinha. E ele deu um nome para essa força, o outro eu. Esse conceito é a chave de tudo. É como uma reserva de sabedoria e poder que todos nós temos, mas que só aparece não no conforto, mas na crise. Foi essa força recém-descoberta que deu ao Hill a coragem para enfrentar seus demônios, tanto os de dentro quanto aquele que ele estava prestes a interrogar. Agora sim, fortalecido por esse outro eu, Hill dá início ao interrogatório. A entrevista com o diabo começa. A primeira pergunta já vai direto ao ponto, sem rodeios. Hill exige que o adversário revele sua verdadeira natureza e qual é a sua ferramenta mais eficaz para dominar as pessoas. E a resposta é chocante. O diabo não se descreve como uma criatura de lendas, mas como uma força de pensamento destrutiva que mora dentro da mente humana. Ele é a energia negativa, a dúvida, a hesitação. E sua principal arma não é o fogo do inferno, mas sim o medo. Aí o diabo começa a detalhar como ele entra na nossa consciência. Ele explora 6 medos que são a base de tudo. O medo da pobreza, que prende as pessoas em empregos que elas detestam. O medo da crítica, que mata a criatividade. O medo de ficar doente, de perder um amor, da velhice. E, o mais poderoso de todos, o medo da morte. Mas além do medo, o diabo revela que tem um truque ainda mais sutil e muito mais eficaz. Uma técnica que, segundo ele, garante o controle sobre a esmagadora maioria das pessoas. E eu continuo pressionando, querendo saber qual é o plano mestre, o método que garante o fracasso humano em massa. E a confissão que vem a seguir é o coração do livro. O diabo chama esse truque de alienação. Ser um alienado nesse contexto é viver à deriva, num estado de passividade mental. É deixar que o mundo lá fora dite seus pensamentos e ações, em vez de seguir um propósito que vem de dentro. É basicamente não ter um plano de vida definido. Então, o ponto central é esse. O diabo admite que esse único hábito deixa uma pessoa totalmente vulnerável à influência negativa. Uma mente sem direção é uma mente aberta para ser controlada. E aqui vem a estatística mais alarmante de toda a confissão. O diabo afirma que, só com essa técnica de promover a alienação, ele controla 98% da humanidade. Esse gráfico mostra bem a escala do problema. Segundo a entrevista, só uma pequena fração de pessoas, apenas 2%, vive livre desse controle, pensando por conta própria e com um propósito claro na vida. O diabo revela que ele cultiva o hábito da alienação desde cedo, e muitas vezes através das instituições que deveriam nos fortalecer. Ele fala de sistemas educacionais que valorizam mais a memorização do que o pensamento crítico, usa dogmas para sufocar questionamentos e incentiva hábitos que minam nossa força de vontade, como a falta de disciplina e o consumismo desenfreado. Mas se existe o veneno, também tem que existir o antídoto, certo? Hill não se contenta só em expor o problema. Ele quer a solução. Como uma pessoa pode tomar de volta o controle da própria mente? A solução começa com uma escolha:
E é uma escolha fundamental. O conflito central do livro se resume a isso: a escolha diária entre dois jeitos de viver, o do alienado e o do não alienado. E essa comparação deixa as diferenças bem claras. O alienado reage à vida. O não alienado age com intenção. Um é vítima das circunstâncias, o outro é o arquiteto delas. Um vive com a mente cheia de ruído e medo, o outro vive com clareza e propósito. A distinção, no fim das contas, é o controle sobre a própria mente. O antídoto, então, é uma série de ações bem deliberadas. Começa com a clareza de ter um propósito definido. Exige o compromisso de pensar de forma independente, sempre. Envolve disciplina com os recursos mais valiosos que a gente tem: tempo, dinheiro e, principalmente, os próprios pensamentos. E, por fim, o passo mais transformador: a mentalidade de enxergar cada obstáculo não como uma barreira, mas como uma oportunidade de crescimento. E essa é a confissão final do diabo, a grande fraqueza dele. A arma que o derrota é simples, mas não é fácil. Uma mente que pertence ao seu dono. Uma pessoa que pensa, que planeja e que age deliberadamente está fora do alcance dele. No fim, a mensagem do Hill, tirada dessa entrevista tão extraordinária, é de um poder imenso. As circunstâncias lá fora podem mudar, mas o poder de governar o nosso próprio mundo interior, esse é inalienável. É a fonte de toda a liberdade e de todo o sucesso. A confissão do diabo termina, mas a pergunta fica no ar. De acordo com a filosofia de Hill, isso não é uma identidade fixa, é uma escolha contínua. A questão final fica para reflexão. A cada momento, a cada decisão, qual caminho está sendo construído?